não é porque ela quer aparecer, porque é o ego dela, porque a ideia dela tem que entrar, mas porque ela acredita que aquilo é o melhor para a peça. E se eu não provar para ela que é o melhor, que ela está errada, vai entrar. Você fala, tá bom, então vamos. Né? Se não, tudo bem, tem que ter um bom senso aí. Né? Então acho que isso é um raciocínio legal. Você fala, não vou ficar magoado porque tiraram a cena que eu trouxe. Por que tiraram? A Márcia não vai usar a minha cena. Por quê? Pô, será que a minha cena combina com o que está sendo levantado? Eu não vou pensar só no que eu estou criando, mas eu tenho que ter um olhar para o todo de falar, peraí, fizeram um negócio todo com tango, né? O Nelson Rodrigues, por exemplo, que você fez, que era tudo a trilha era toda tango. Aí eu trago uma cena que para mim faz todo sentido, que eu coloquei um funk carioca. Talvez não seja o caso para esse espetáculo. Entra uma valesca, sabe? Não é o caso. Vamos guardar para um outro momento, um espetáculo que seja mais trash, que seja mais... Eu posso ter achado ótimo, eu dei risada, me diverti, mas essa cena, será que é legal? Então assim, vamos tentar abrir um canal de comunicação para entender o jogo. É jogo, sabe essa coisa? Eu jogo bem pra caramba futebol, eu vou encontrar os meus amigos que estão jogando vôlei, eu quero chutar a bola. Não pode, deixa para um outro momento. Então, parece, né, eu estou usando um exemplo meio tosco, mas é um pouco essa ideia. Né? Eu acho que quando você começa um trabalho que leva em conta a improvisação e tal, aos poucos, o que vai acontecer? Você vai descobrindo a linguagem. Então, tudo que for aparecendo depois, a gente espera que leve essa linguagem em conta. Eu começo a perceber que o universo está sendo proposto essa coisa passional, tango, Nelson Rodrigues, não sei o quê. Tá, eu vou tentar orientar a minha sensibilidade para esse campo. Nossa, eu faço balé, queria botar... Legal que você faz balé, lindo. Talvez o balé não caiba. A gente guarda, põe lá a cena, né? E esse negócio de guarda é muito interessante, que a gente estava falando, por exemplo, só para dar um outro exemplo, que não tem nada a ver com esses textos que eu falei. A gente entrou num processo há um tempo atrás com um texto do Strindberg, que é um autor sueco, chamado A Sonata dos Espectros. E aí a gente foi levantando o espetáculo. Chegou um ponto que a gente fez um ensaio aberto. E aí tem hora que você está, né, envolvido com os ensaios, você está achando, está querendo, né, pegar o melhor que é possível ali. Aí beleza, você está envolvido, você meio perde a emoção. É ótimo chamar um amigo para assistir ensaio, né? Ou gente que não está... Que a pessoa vem com um olhar fresco e ela, se ela for seu amigo e ela precisar falar isso, ela vai acabar com você, e é a função do amigo nessa hora. E aí, a hora que chega lá para fazer o ensaio aberto, a minha sensação foi essa. Eu estou lá na cabine assistindo a peça. Começou o público e tal, mas começou a fazer assim. Era muito ruim. Por quê? Porque foi uma escolha que a gente fez. Não era? Era horrível. Você estava no cinema, ruim. Ah, você não estava. Agora, o que significa ruim? Significa que aquela escolha, e aí eu não estou falando de escola, a gente já está na perspectiva de um grupo que saiu. Aquela escolha não tinha absolutamente nada a ver com aquele grupo. Vou fazer um parênteses rápido, que aqui na escola é uma tradição. Primeiro dia, você senta, vocês já passaram por isso ou vocês vão passar por isso. Você chega, primeiro dia de aula, todo mundo ali, você está de professor e fala, bom gente, então, né, trouxe algumas ideias, não conheço a turma, o que vocês querem fazer? O que as turmas falam? A primeira coisa... Não. Não sei o quê. Musical. Musical. Beleza, aí você fala, que legal, musical, bacana, gosto, adoro musical. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantos aqui cantam? Silêncio. Alguém toca algum instrumento? Silêncio. Aí sempre fala, eu arranjo um violão. Legal. Alguém tem alguma base em dança, de repente? Você fala, gente, tudo bem, é um espaço de aprendizado, mas esse aprendizado ele se dá em duas vias, né? Um pouco da gente se olhar e falar, o que tem na nossa cara?
que a gente dá conta de fazer? Né? E aí, beleza, não era a nossa cara, a gente não dava conta de fazer, mas vamos fazer, porque afinal de contas tudo se resolve, é mágico, o teatro é uma coisa linda. Fracasso. Mas o que acontece com o fracasso? Muita coisa que a gente trabalhou ali em termos de linguagem serviu para o espetáculo seguinte. Então, às vezes, você erra, só que esse erro é bacana. Mas aquele momento que aconteceu, isso era bem legal, né? Tinha uma cena ali que era bem bacana. E tudo bem. E aí você... Mas enfim, voltando. Então, só mostrar um trechinho da cena do afogamento da Ofélia. Essa? Não, essa Mariana. É anterior ou pra frente? É pra frente. Pode deixar a partir daí. Não é muito, mas é que se passar, vai passar. Deixa rolando, não, deixa rolando. Não, mas deixa rolando a hora que for começar o. Tá, beleza. Sem som, né? Então aí no Quixote talvez, eu não sei como é que está sendo a questão da montagem, mas talvez vocês sintam isso. E é super legítimo, assim. Mas eu acho que a gente tem que saber lidar. Né? Não sei, cadê a Márcia? Aqui, a Não é isso? Ai, desculpa, Então fala isso. Tá vendo? Concordo. Tem cadeira de estação? Tá tudo ok aqui. Vocês não fazem aí. Falta um pedaço, né? Se não tem chegado. Você quer ver aqui, né? Não é agora, não. Então Pode mandar ver? Não, só uma baixação. Essa música, como eu falei também, é outra música que a gente descobriu nos ensaios, no início dos ensaios, é que ela já se colou a esse momento.
Então, também, né? Sei lá, nunca li o Hamlet, mas eu sei que tem uma Ofélia, aquela sacola. Onde foi esse, Renê? Foi na Fortaleza. Foi na Fortaleza? 2007. E aí, para completar só o terceiro exemplo, teve a história da sonata que eu falei, foi, né, esse momento aí. E aí a gente já tinha falado, poxa, mas teve um dia, a gente estava apresentando aqui na Adolfo, e que a Vivian, que é a filha da André e da Cantina, né? Na Fortaleza, acho que foi essa, né? A gente estava apresentando e a Vivian é uma menininha, agora cresceu, mas ela era pequenininha e ela olha pra gente, ela viu a peça, o Quixote. Aí ela vira pra gente e fala: por que vocês não falam? E bom, né? Tentei explicar e tal, mas eu fiquei pensando, foi bom, né? É complicado, né? Porque tudo bem, você tá. E aí a gente meio que levantou essa questão do tipo, tudo bem, como é que é você então tentar manter essa linguagem, mas você não precisar abrir mão necessariamente do texto. E aí a gente fez uma experiência com a sonata e depois a gente começou no início do ano passado um trabalho com a metamorfose do Kafka. Também o mesmo exemplo. Eu nunca li a metamorfose do Kafka, mas eu sei que é aquela história do cara que acorda e virou uma barata. Eu tenho uma noção do que é, né? E aí a gente partiu do oposto, assim, oposto mais ou menos, quer dizer, a gente tinha a ideia de continuar valorizando a questão da imagem, mas o texto então do Kafka estaria presente. E a primeira ideia era, vamos deixar o texto todo. E aí, aos poucos a gente foi percebendo então que vamos tirar um pouquinho, né, também, mas basicamente o texto, né, esse dado verbal é importante. E aí a gente fez um espetáculo que chama Niklas Trace 36, que era uma ideia de falar, vamos pegar o que a gente fez? A gente pegou uma tradução da Metamorfose que tinha umas notas de rodapé, comentários do tradutor e tal. E a gente achou interessante, como tinha a ideia de um narrador, né, de alguém que fala em terceira pessoa, e quase que não tinha diálogo, a gente tinha um momento lá que era bacana, que falava... Hã? Não tinha diálogo. Não tinha diálogo, né? Teve uma coisa, não tinha que perguntar, pai? Não sei, né? Não tinha. Não tinha. E aí, tinha uma nota de rodapé que eu achei muito bacana, que a Lito falava... comentava sobre a cena que acabou de acontecer e ela falava o quarto de Kafka na Niklas Trace 36 em Praga era muito semelhante ao seu personagem. E aí isso ficou, Niklas Trace é sonoro, né? E fica uma coisa que as pessoas não sabem o que é e tal. E aí ficou o título. Na verdade esse título então é o endereço do Kafka, né? A rua e o número em Praga, na época em que ele, mais ou menos no período em que ele escreveu Metamorfose. Agora se chama Rua Franz Kafka. Agora chama Rua, não sabia, agora chama Rua Franz Kafka. Então, e aí tinha uma música também que, para mim, ela trazia a atmosfera da peça. É uma música instrumental, quer dizer, não tem como as outras duas que eu tinha comentado, uma letra que, como informação, né, dialoga com o texto, mas tinha uma coisa de uma atmosfera, de um clima. E essa música foi editada, né, a gente colocou outros sons misturados e tal, e foi a cena que a gente escolheu para início da peça. A gente pode pôr no início. O início é o seguinte, a japonesa... Oi, Japa. A Japa, ela entra, ela faz quase que um prólogo ali, né? Ela tem uma primeira entrada no papel da empregada e na sequência vai começar essa cena.
créditos do É começo. mexicano. Tipo um filme de cinema mudo, né? O crédito vem antes, é bacana. Deixa eu seguir ali. Olha, Luana Freitas, japonesa. Pai, é Lucas. Pai. A irmã é ali. Também tem pouco personagem. Legal. Importante. Só no ingresso. 65. Agora foi. Agora foi. Foi? Acho. Não. Mas cadê o áudio? Tá dando. Tá no play? Tá rodando? Tá no play. Tá ótimo, tá. Olha lá. Tá, mas acho que tá sem áudio. Ah, não entra áudio agora, não tem áudio. É. Não tem. Tem Não tem, tem certeza. Tem que eu viajar. Mas tem que dar play, né? É. Senão também não adianta. É. É, não dá dando pra eu ficar falando, não. Você aumentou o volume? Tá, pera. Pode no Essa é a máximo. luz, o volume acho que Não, tá no máximo. Ah, é? Tá bom. Então vamos. Não tocou música da outra hora que você. Não, então tá certo. Não pode mudar pra mudar?
Gregor Samsa encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça. E quando levantou um pouco a cabeça, viu seu ventre abalado, marrom, dividido em segmentos arqueados sobre os quais a coberta, prestes a deslizar de vez. Apenas não tinha com dificuldade. Suas muitas perninhas, lamentavelmente finas em comparação com o volume do resto do seu corpo, vibravam desamparadas ante seus olhos. O que terá acontecido comigo? O que terá acontecido comigo? Não era um sonho. Seu quarto, um quarto vano, direito, apenas um pouco pequeno demais, encontrado. Então, esse é um momento histórico. Se a gente desconsiderar a sonata que eu falei, ela ficou 4 anos até falar alguma coisa assim. Os textos de 4 anos. Então, aí, né, é uma tentativa da gente manter essa questão imagética, visual e tal, mas não precisar necessariamente abrir mão do texto. Então, acho que para dar uma ideia, mais ou menos, dessa trajetória, foram as referências que eu queria mostrar, né? E aí, não sei, vamos abrir, de repente, se quiser comentar alguma coisa. Você deixa passando? Sem áudio. Você quer ver o DVD que você não viu Eu ainda? não vi ele. Pode ser. Ô, Nenê, eu quero fazer uma pergunta. Então, pensando nessa linguagem e não linguagem, não é essa pergunta. Na questão do gênero, né, que você falou lá no comecinho, né? Sem ficar com essa coisa do gênero tão marcado. O que é essa questão do gênero para vocês hoje, para a companhia, para você, dentro desse novo olhar do teatro? Você fala em questão de gênero masculino, feminino. No gênero, no sentido dramático, né? Comédia. Tá. Não, que eu tinha falado antes a história dessa adequação, digamos, do personagem. Então, eu acho que a gente tem uma... Eu vou parar de olhar para lá que eu não ver se você começa a assistir. Eu acho que a gente vive num momento, e aí tá bem e tá mal, né? Que a gente já é herdeiro de muita coisa. Então, a maior parte dos espetáculos que a gente for assistir hoje, supondo bons espetáculos, né? A tendência é que eles assimilem essa herança que veio. Por exemplo, aqui na escola, a gente tem um norte, né? A gente tem um guia aí, que é a metodologia do Stanislavski. Mas, se você for ser muito chato, não dá para dizer que algum espetáculo da escola siga, via de regra, a estética a qual o Stanislavski estava vinculado. O que eu quero dizer com isso? Não que ele tenha feito só espetáculos realistas. Especialmente no final da carreira, né, nos últimos anos de produção dele, ele experimentou muita coisa. Mas como encenador, a fase, talvez a fase mais importante dele, onde ele produziu e que foi uma estética que de repente abriu essa possibilidade dele pesquisar o trabalho com o ator e tal, está vinculado a essa ideia do realismo. Agora, mesmo aqui na escola, a gente usa elementos de elenco coringado, quer dizer, né, o personagem vai mudando, mulher fazendo homem, às vezes homem fazendo personagem feminino, mesmo a disposição da plateia, a interação que muitas vezes acontece com o público, a ideia da luz como elemento que dá um recorte para o desenho da cena, para a ambientação do espaço. Você tem muitos elementos que fogem disso. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente vive uma época em que, por ser herdeiro de tantas coisas,
é natural que a gente mescle, que a gente misture referências, né? Então é muito difícil, eu acho, você hoje ver um espetáculo e você conseguir categorizar, mesmo se você pega, por exemplo, os grandes autores de drama, né? E acho que do Shakespeare para cá, até um pouco antes, você percebe que mesmo as tragédias, as comédias, elas têm momentos de respiro. A comédia, às vezes, tem momentos mais densos e tal, quer dizer, tanto esteticamente quanto em termos de dramaturgia, de estrutura, essas coisas se comunicam, né? O que não significa também dizer que isso é um balaio de gato e que, né, você simplesmente junta um monte de coisa sem ter um olhar para aquilo e tal. Então eu acho, por exemplo, aqui na escola, essa diversidade de proposições, de perfil dos alunos e tal, o mais legal é quando você consegue lidar com essa diferença de uma forma positiva, né? Então, nesse sentido, eu acho que você ter a ideia do superobjetivo ou no campo estético vai ser ter um determinado olhar que está colocado ali, que é o nosso guia, que é o nosso... Mas que essas coisas o tempo todo elas se mesclam, assim. E a gente pensar a dificuldade não como algo... Pensar até que ponto essa dificuldade ela aponta para o que a gente imagina que seria o ideal. E aí você fala, tá, as condições que eu tenho não são as ideais. Por que não são as ideais? Porque se eu estou pensando numa montagem aqui, vamos pensar o seguinte, eu não escolhi meu elenco. Eu vou dar aula para o PA3B de terça-noite. Eu abro uma porta e o elenco está lá. Talvez eu nunca nem tenha visto essas pessoas. Não escolhi. Existem 23 mulheres e 2 homens. Eu não escolhi. Ah, que legal fazer uma peça com 2. Não. Essas pessoas, elas têm históricos diferentes. Não é uma companhia que tem uma pesquisa com contato e improvisação e eles estão lá há 20 anos engalfinhando-se numa sala e aí você chega e fala, legal, eles têm uma linguagem, vamos tentar trabalhar com isso. Não. Tem uma menina que faz balé, tem um cara que quer fazer TV, tem um outro que fez um curso de cinema e adora cinema, tem um outro que nunca fez nada, tem outro que já faz teatro há 20 anos e resolveu se profissionalizar agora, né? São experiências diferentes. E são quereres diferentes, né? A tua escuta em sala de aula é uma escuta diferente de quando você está pensando no seu projeto artístico pessoal, né? A minha relação com eles hoje é diferente, porque eles todos saíram da escola, então agora a gente está pensando fora. A gente tem uma história que foi iniciada aqui dentro, mas agora a gente pode pensar não no sentido de um espetáculo com as características que tem aqui, né? Por conta de uma série de coisas. Então, partindo do princípio que todas essas condições não são as que eu escolheria, talvez, né, numa perspectiva profissional, beleza, vamos lidar com essas circunstâncias. E como fazer com que essas circunstâncias sejam positivas, né? E não querer brigar para que elas sejam uma coisa que elas não são. E aí entra também uma questão que eu acho que é bacana de se pensar para o aluno. Às vezes, a gente tem contato aqui com pessoas que não têm nem 20 anos. Né? Gente que é muito nova. E aí? O que vocês querem? Será que é o resultado? Uma coisa que eu sempre falo para as turmas, especialmente quando a peça não funciona, é o seguinte. Gente, às vezes, você faz um espetáculo que é lindo, todo mundo gosta, seu pai vem, ele chora, ele acha lindo, o seu namorado, tirando a cena do beijo, o resto ele achou maravilhoso. Só que você está na sua zona de conforto. Então assim, eu vou me colocar fazendo uma cena
que mais ou menos lida com alguns elementos que para mim são ok. Assim. Ah, eu canto muito bem, então eu defendi, levantei a bandeira de montar um musical, e aí a minha opinião venceu. Então, assim, naquele espetáculo tem um momento que eu canto que é lindo, eu canto bem, e aí eu encaixei uma música que eu já sabia, e eu já tinha ensaiado, o professor não sabe disso, mas ele se impressionou com o tanto que eu cresci em pouco tempo, já estava pronto. Né? E é um sucesso, todo mundo achou lindo, mas você aprendeu o quê? E às vezes tem aquele espetáculo que assim, putz, eu fazia cor, eu estava lá atrás, e aí tinha um momento ou outro, mas assim, basicamente eu ajudava a conduzir aquela, mas o processo em si, tudo que aconteceu ao redor de mim, foi muito legal. Só que as pessoas estavam escondendo, tinha 13 falas, o fulano tinha 32, e não sei o quê. Aí você fala, gente, tá, mas olha para trás, aonde será que você aprendeu mais? Assim? Não é só a satisfação pessoal de fazer um espetáculo que todo mundo gostou, mas é um trabalho que de alguma maneira mexeu com vocês, né? E a gente ter noção de onde estamos e o que queremos. É um espaço de aprendizado, né? Eu lembro que uma vez, e assim, aí entra nessa questão, gente, temos a obrigação, todos, estou me incluindo, temos a obrigação de assistir teatro. A gente tem que aumentar nosso repertório. Teve uma vez que um aluno chegou para mim, eu tinha montado uma peça que era a partir do Mágico de Oz. Também não era com o pessoal da companhia, mas também trabalhava um pouco essa linguagem sem texto, ou quase sem texto. Tá? E aí, a pessoa assistiu, aí ele virou para mim, depois, um dia, falei, Renê, deixa eu te falar uma coisa. E não tinha sido meu aluno nada, eu nem conhecia, assim, sabia quem é, mas assim, aí ele falou, Renê, olha, vou falar uma coisa para você. Eu gostei do Oz, mas eu esperava mais. Aí você fala, o que você esperava? Porque eu tinha visto Quixote e eu gostei muito do Quixote. Quixote foi um dos melhores espetáculos que eu vi na minha vida. E o Oz eu não gostei, eu esperava mais.